Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula de secretariado. Nós vamos fazer o capítulo 7 e na sequência eu já vou passar um formulário com a avaliação do secretariado para vocês. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Hoje nós vamos falar sobre a atitude da secretária com seus superiores, colegas, clientes internos e externos. Então vamos lá para a página 98 da apostila de vocês. Aqui eu coloquei na apostila assim para vocês. Cabe às secretárias o papel de saber tratar muito bem as pessoas como elas são. Sem distinção, a compreensão faz parte do bom trato às pessoas que convivemos. No ambiente de trabalho, deverá a secretária trabalhar formas harmoniosas, sem fazer distinção de cargos dos seus colegas, saber ouvi-los e emitir opiniões quando necessário, sempre de maneira respeitosa. Desta maneira, a secretária terá também o respeito e a confiança das pessoas, sejam elas colegas de trabalhos, visitantes, superiores, amigos pessoais e até mesmo seus familiares. A isso chamamos de relações interpessoais. O fato de nos relacionarmos com as pessoas, a troca de ideias e o trabalho em grupo. Como nós já sempre vemos falando no curso de secretariado, a secretária é o primeiro contato do cliente quando chega numa determinada empresa. Tá? Então isso é bom trato, a educação, o bom atendimento é a primeira impressão, que vai ficar principalmente para o cliente. Tá? Se ele chegar numa secretária para tirar alguma informação e essa secretária for mal educada com ele, certamente ele já vai sair com uma péssima impressão, da empresa. E no contrário, se for bem atendido, a secretária for respeitosa, der a informação correta, de forma clara, também não adianta dar uma informação correta, mas enrolar para dar uma informação que com 4 ou 5 palavras se resolveria. Tá? Então, por exemplo, isso daria já um começo, uma ótima impressão para a pessoa, para o cliente. Aí na sequência eu coloco assim, para esse convívio com outras pessoas de diversas naturalidades, as secretárias devem agir com muito equilíbrio emocional, para não se deixar envolver-se em determinadas situações, pois o seu papel deve ser estritamente profissional. O seu papel deve ser, não misturar as coisas. Mesmo quando você chegar uma amiga sua, um amigo seu, você não deve misturar o pessoal com o profissional. Daí eu já venho dizendo também desde o início desse curso. Seus sentimentos e emoções deverão ser controlados de maneira a não se envolver, deixando o profissionalismo de lado. Esse equilíbrio emocional precisa ser trabalhado diariamente, buscando sempre o seu crescimento. É preciso saber ouvir os elogios e agradecê-los, com modéstias e simplicidade, não deixando-se levar para a soberba. A secretária tem que ser de caráter simples, cortês, educada e gentil. Tá? Isso serve, aqui eu coloquei no feminino, mas serve também para o masculino, ok? Da mesma forma, quando lhe vierem as críticas, estas deverão servir para o nosso crescimento profissional e pessoal, pois as secretárias não são seres perfeitos, embora intentem. Secretárias, como pessoas, também cometem erros, mas são humildes o suficiente para superá-los e consertá-los. E mais uma vez, o seu emocional deverá estar preparado para receber essas críticas, que poderão vir de seus colegas, de algum visitante ou mesmo do seu superior. Vamos ouvi-la humildemente, refletir sobre elas e melhorar e crescer. Muitas das vezes eu falo que a gente tem que pegar as críticas, pessoal, para a gente melhorar cada dia. Tá? Ouvir crítica é fácil? Não é. Nós sabemos que não é fácil a gente receber uma crítica. Tá? Por exemplo, todo mundo no trabalho ou na vida pessoal
sempre tenta fazer o melhor possível, né? Aí vem uma pessoa e faz uma crítica, a gente fica, assim, num primeiro momento chateado, mas nós temos que pegar isso para melhorarmos a cada dia o nosso trabalho, nossa vida profissional. Tá? Talvez no momento a gente vai ficar chateado, mas depois, na hora que a gente esfriar a cabeça, a gente fala assim, não, realmente isso está acontecendo e eu preciso melhorar nesse ponto. Muitas das vezes, o que acontece? Nós estamos tão acostumados com a rotina, apesar que o atendimento, eu falo, né? O chegar no horário, o lugar que a gente vai trabalhar, o atendimento vai ser rotina. Mas, por exemplo, o atendimento com pessoa, cada dia nós vamos pegar uma pessoa diferente. Cada dia nós vamos pegar uma pessoa com um humor diferente. Cada dia nós vamos pegar uma pessoa, por exemplo, aquela mais agitada, uma educada. Nós vamos atender também pessoas mal educadas. Tá? E mesmo nesse caso, por exemplo, nós vamos atender uma pessoa super mal educada, que já chegou falando asneira pra gente, já chegou falando abobrinha, coisas que a gente não deveria estar escutando naquele momento. Tá? Talvez ele está com um problema com outro setor da empresa e já vem descarregando diretamente na secretária, que é o primeiro contato dele. Tá? Muitas das vezes a pessoa vai chegar estressada, gritando no meio de outras pessoas. E isso tudo, por isso que eu coloquei aqui. Que você tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o emocional nesse caso. Tá? Por exemplo, se a pessoa chegou estressada, brava, xingando, você não vai poder agir da mesma maneira. Ok? Mas, por exemplo, é tão gostoso quando você atende uma pessoa educada, não foi um atendimento tranquilo, um atendimento fácil. Mas nem sempre isso vai acontecer. Né? Você vai pegar um tipo de atendimento igual eu citei o primeiro, tá? Isso é a vida da secretária, do secretário. Tá? A vida de um atendente, por exemplo, qualquer atendimento que a gente faz com pessoas, é muito relativo, né? Cada dia, porque cada pessoa tem o seu, tá com o seu humor, tá com a sua, por exemplo, uma pessoa que não levantou muito bem no dia, tá? Então a gente vai pegar qualquer tipo de pessoas. Meu avô paterno dizia assim para mim, quando eu era bem menino, ele falava assim que o bom era mexer com o boi. Que o boi, ele pegava o boi pro chifre, puxava para um lado, ele ia, puxava pro outro, ele ia. O engraçado é que ele era magrinho, mas tinha um vozeirão e falava assim, meu neto, o negócio bom é mexer com boi. Boi, você pega o bicho pro chifre, joga ele para um lado, joga ele pro outro e vai. O ser humano não tem jeito. E o tempo passa, a gente foi trabalhar com atendimento, trabalhar com pessoas, a gente vê que realmente ele tinha razão, né? Que o ser humano não é fácil. Mas, como nós também, tem dia que nós não estamos bem, então nós vamos pegar pessoas com um dia talvez até pior que o nosso, com uma situação até pior que a nossa. Mas voltando a falar, acho que eu falei na primeira ou segunda aula, mesmo que nós não estejamos num bom dia, tá, nós não podemos deixar isso ser passado para o cliente. Tá? O cliente não tem culpa dos nossos problemas, como nós também, você vai falar assim, professor, mas nós também não temos culpa do problema do cliente. Sim, mas é nossa obrigação atendê-lo bem, mesmo se ele chegar com, igual o pessoal fala, né, com 7 pedras na mão. Tá? É a nossa obrigação atendê-lo bem, independente da forma que ele chega. Esses dias aconteceu comigo um fato interessante. Eu estava fazendo um atendimento, até numa empresa a gente estava fazendo consultoria. Chegou um pai lá muito bravo, aí tinha um amigo meu do lado, e eu conversando, o pai chegou estressado, eu deixei ele falar. Inclusive ele chegou, ficou em pé, eu também fiquei em pé, mas não levantei o tom de voz com ele. Eu só me levantei porque ele não queria sentar, então eu fiquei de pé também. Mas eu fui conversando com calma com ele. Aí até que ele sentou, a gente sentou e depois conversou, resolveu. E nós saímos brincando, né? Até a gente saiu, foi tomar um café. Na empresa tem um lugar para se tomar café. A gente saiu, tomou café, e ele saiu brincando comigo, tá? Me cumprimentando, rindo. A hora que eu voltei para a sala quando nós fizemos atendimento, o rapaz estava comigo, me acompanhando, pegou e falou assim,
Como você conseguiu fazer isso? Eu pensei que ele chegava aqui, da hora que ele chegou aqui, eu pensei que ele ia te jogar a cadeira na cabeça. Falei, não adianta eu atender ele da mesma forma que ele veio pro atendimento. Então eu fui contornando a situação até deixar a conversa da forma que eu queria. Eu deixei ele falar, deixei ele expor todos os problemas a qual ele queria expor. E ele sempre nervoso, falando alto. Aí eu fui conversando com ele foi acalmando e depois saiu tudo bem, o problema foi resolvido. Então é coisa que a gente tem que fazer, não adianta. Aí, por exemplo, se ele chegasse, se eu agisse da mesma forma que ele agiu quando ele chegou, o atendimento não ia fluir, não ia dar certo, a gente ia começar a discutir, um querendo falar mais alto que o outro, e não era esse o intuito da nossa consultoria na empresa. A gente foi para mostrar como se fazia, se fizesse uma coisa dessa, estava totalmente errado. Ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência. O profissional do secretariado, no seu convívio com as pessoas, precisa demonstrar dinamismo, motivação para espelhar as pessoas, para que essas pessoas possam enxergá-lo como exemplo de motivação e organização. Esta característica deixará a equipe confiante, motivada e os resultados serão satisfatórios para todos. Portanto, saiba ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mostre-se interessada em receber essas contribuições. Mostre que são bem feitas. Mostre que são bem aceitas de sua opinião. Faça com que as pessoas fiquem satisfeitas. Troque ideia com seu superior. Ouça. Saber ouvir é uma das melhores virtudes da secretária. Mostre-se interessada. Tome iniciativa. Não espere ser mandada. Traga soluções e não somente problemas. Desta forma você ganhará a confiança do seu chefe. Essa parte aqui é bem interessante, porque tem muito. Isso não só na secretária, tá? Não só no setor de secretariado. Você já viu, tem muitas pessoas que, assim, para achar problema é no estralar de dedos. Tá? Mas todo mundo acha o problema, mas ninguém tenta buscar a solução. E isso, assim, em qualquer setor, em qualquer profissão, é um diferencial. Tá? A pessoa, por exemplo, mesmo se você chegar com um problema, vamos fazer assim, vocês chegam em mim num problema, sério, está acontecendo isso. Antes mesmo de eu abrir, questionar alguma coisa, já chega, por exemplo, a diferença, né? Sério, fulano de tal não está trabalhando legal, ele faz as coisas fora de ordem. Aí, por exemplo, aí a pessoa chega e fala assim, mas se ele fizesse dessa maneira, se ele fizesse, antes de fazer o procedimento X, ele fizesse o procedimento Y, ele ia ganhar tempo e ia funcionar melhor aquele setor. Ok, demos a ideia, trouxemos o problema e já tentamos mostrar uma solução. Tá? Talvez não vai ser nem essa que o seu supervisor, o seu chefe, seu coordenador, seu gerente vai utilizar. Mas você já mostrou o problema que estava acontecendo, que foi visualizado, mas já também deu uma solução. Então, o que poderia ser feito para que isso melhorasse? É muito diferente de você chegar na pessoa e falar assim, o fulano está fazendo tudo errado, ele não tem jeito, tá? Tem que trocar ele, ou tem que mandar ele embora, colocar uma outra pessoa, porque o fulano de tal não tem jeito. Tá. Você falou os problemas, falou que não tem jeito, mas não deu solução nenhuma. A solução que você deu é mandar a pessoa embora e pronto. Mas talvez não é a pessoa que é o problema, é o procedimento a qual ela está fazendo que não está dando resultado. Isso há uma diferença, certo? Então há muita diferença entre a pessoa não estar fazendo corretamente ou os procedimentos a qual ela faz não surtem o efeito necessário, né, para que se obtenha o efeito desejado, ok? Então isso tem uma diferença aí.
Então vamos lá. Saiba lidar com as diversas situações, desde as mais simples às mais embaraçosas, né? Tenha jogo de cintura sempre, isso é essencial. Preste sempre atenção às necessidades do seu supervisor. Seja multifuncional. Faça de tudo um pouco, mostre a você mesmo que é capaz e pode se tornar ainda melhor. Olha que imagem bacana essa daqui, ó. Tem uma secretária, né? E aqui parece a supermoça, né, do Superman, com a capa, tudo certinho. Tá? Por quê? Indicando que ela é multifunções, né? Como se diz aqui, ó. Então aqui ela... Mas vamos lá. Atitudes para alavancar sua carreira. Eu coloquei algumas dicas aqui. Tá? Então vamos lá. Evite fazer barulho. Se desejar falar com alguém que está a uma certa distância, não grite. Vá até ele. Locais barulhentos geram mais alto nível de estresse, além de dor de cabeça e falta de concentração. Bastam 3 horas nesse tipo de ambiente para a sua capacidade de resolver tarefas mentais ficam 2 vezes menor. Então, por exemplo, vamos dizer assim, ó, você está numa sala e um colaborador que você precisava falar passou a 10 metros de você. Fulano, preciso falar com você. Tá? Isso não resolve. Tá? Vai assim, a pessoa vai te ouvir, mas isso não é o ideal, melhor dizendo. Tá? Espera a pessoa sentar na mesa. Se não tiver interfone, vá até ele. Tá? Se tiver o telefone, ligue para ele e peça para ele chegar até a sua mesa. Ou se você pode ir até ele, né? Outra dica, não faça sempre o que gosta, mas goste sempre do que faz. Tá? Olha que legal, não faça sempre o que gosta, mas goste sempre do que faz. Tá? Sua missão é a grande responsável pela sua realização no trabalho. Se você tem uma e gosta dela, consegue lidar bem com as coisas que fazem parte do trabalho e não a agradam. Por exemplo, não é tudo que nós fazemos, tá, que a gente gosta de fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer por ser necessário. Tá? Por exemplo, quando eu vou chegar numa empresa da consultoria, tem vezes que a gente tem que mandar alguém embora. Eu gosto de fazer isso? De forma nenhuma. Tá? Nós, quando fazemos esse tipo de trabalho, nós tentamos resolver de todas as formas para não mandar ninguém embora. A gente tenta adequar procedimentos, tenta conversar com a pessoa. Tá? Antes, a parte de demissão é a última coisa que nós fazemos. Tá? Antes nós tentamos corrigir procedimentos, ver o que pode ser melhorado. Tá? Mas, por exemplo, tem coisa que, igual isso, não gosto de fazer, mas tenho que fazer. Tá? Então, não é tudo que a gente vai fazer no nosso setor, no nosso trabalho, que a gente vai gostar de fazer. Mas tem coisas que, mesmo não gostando, é necessário ser feita. Durma o suficiente. A pesquisa mostra que nem sempre o sono acumulado é compensado com outra noite, o que põe em risco sua produtividade e seu emprego. Isso é fato. Tá? Se você não dormir direito, você não vai produzir. Tá? Isso já tem estudos que comprovam esse tipo de coisa. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso também. Saia de casa pronta para mudar qualquer coisa para melhor. Olha que legal. Se pela manhã alguém lhe perguntar onde vai, em vez de responder para o batente, diga: vou fazer algo bem feito. É saudável para a autorrealização e autoestima. Olha que legal. Em vez de você falar assim, tô indo para o batente, tô indo para mais um dia, né, que a gente fala. Que tal falar, ó, vou fazer algo bem feito. Tá? Isso, além de mexer com você, mexe com a pessoa com que você falou. Ok? Ó, aprimore o seu inglês. Aposte em cursos. Seja filmes sem legenda. Leia livros em inglês. Também não descuide do português. Cada traição com a língua mãe abala sua credibilidade. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra dica. Aí nós estamos falando desde o começo do curso secretariado.
Seja educada. Fale bom dia, boa tarde, obrigada, por favor. Não economize esse tipo de gentileza. Aí não precisa nem de comentários, né? Cubra prazos e respeite horários. No mínimo em consideração aos outros. Além disso, quanto mais disciplinada você for, mais tempo livre terá. E só falte ao trabalho em último caso. A cultura de arranjar um atestado médico ficou no passado. Tá? Por exemplo, pessoa que só pega atestado. Tá? Hoje em dia, a empresa não... tem até algumas coisas, né, que acontecem. Por exemplo, imagina você vai pegar um atestado médico, ver que você não tem nada, que é só para você ficar de folga, colocar um CID lá, que não existe, como informação que você está no médico só para pegar atestado. Pensou se tivesse isso? A hora que você chega e entrega o seu atestado com o CID, e o CID é um CID aí indicando que você não tem nada, é só uma desculpa para não trabalhar, é só coisa feia. Se não souber, diga não sei. Isso aqui é muito importante, tá? Hoje, gerentes ou líderes de setores preferem que você seja sincera e ética a se comportar com a dona da verdade. O que é impossível não convence ninguém. Não seja workaholic. Já parou para pensar que raramente as boas ideias surgem quando você está exausta? Tenha o seu tempo de lazer e descanso. E lembre-se, tire sempre uma hora de almoço. Além de se alimentar, além de a alimentação ser um combustível, você merece essa pausa. Se sobrar tempo para ligar para uma amiga ou apreciar uma vitrine de loja, não hesite fazer. Tá? Muitas vezes, para se concentrar, você deve se descontrair. Tá? E o que é essa palavrinha aqui? Ó, nós acabamos de falar. É uma gíria em inglês que significa alguém viciado em trabalho. Um trabalhador compulsivo e dependente do trabalho. Tá? Workaholic. Aposte no seu aprimoramento profissional. Nós já falamos sobre isso também em algumas aulas anteriores aí do secretariado. Nunca cometa o erro de pensar que o seu está pronto ou completo. Quanto mais enriquecido com cursos, trabalhos e atividades extracurriculares, melhor para você. Ele deve conter também datas e referências recentes. Por isso, não pare de estudar. Seja humilde, sem se humilhar. Seja humilde, sem se humilhar. O que é isso? Sério, vamos lá. É uma característica dos talentosos, que sabem pedir perdão ao mesmo tempo em que não deixam ninguém o massacrar. Se sua autoconfiança e seu amor próprio estão sendo abalados, o diálogo é um bom reparador. Leve o problema, a chefia, junto com uma solução. Seu superior vai perceber quando você é intuitiva e prática na administração de conflitos. Na administração de conflitos. Lute contra a timidez. Que tal começar por escolher um dos assentos à frente no auditório, quando for assistir a uma apresentação? Tem uma pergunta que eu fiz aqui. Que tal começar por escolher um dos assentos da frente no auditório quando for assistir a uma apresentação? Ou um lugar um pouco mais próximo do seu superior na mesa de reuniões? Mas o contrário também é prejudicial. Portanto, cuidado com o exibicionismo, com a supervalorização da sua imagem e do seu talento. O bom marketing pessoal só vai levá-la a bons lugares, se for verdadeiro, porque se não for, vão logo descobrir que você é uma farsa. Isso é muito sério. Não transforme a hora extra numa rotina. Muitas vezes o que está por trás do serão não é o excesso de trabalho, mas a má administração do tempo, a falta de concentração e a desorganização individual. Preste atenção naquilo que veste. Estudos indicam que as roupas são um espelho do seu humor. Sendo assim, as pessoas tendem a pensar que sua vida está desorganizada se você se apresenta mal arrumada. Ok? Cultive a simpatia e, ao mesmo tempo, a seriedade. Sorrisos gratuitos, cumprimentos com beijo, intimidade em excesso só prejudica sua posição dentro do setor. Se você dá muito espaço para alguém ou para determinada brincadeira,
pode ter uma privacidade invadida e ser desrespeitada. Isso não significa que você deve deixar de lado o bom humor. Ele é bem-vindo. Tá? Por exemplo, um sorriso no rosto você sempre vai ter que ter. Tá? Agora, essa parte de cumprimentar com um beijinho, as coisas não é muito bem vista. Tá? É meio complicado. Desligue do trabalho nas férias. Resista ao impulso comum de deixar o telefone do hotel para qualquer eventualidade. Essa pausa é essencial para você retornar ao trabalho com energia renovada. Seja mais curiosa do que é. Conquiste uma vaga, uma promoção ou um cliente difícil antes de mais nada pelo seu interesse. Vontade de aprender e acertar pode valer mais do que o seu conhecimento. Arrisque mais, olha essa parte aqui. Ó. Encare toda e qualquer novidade no trabalho como um desafio e confie sempre no seu potencial. Por mais que sinta medo ao se deparar com algo diferente, se for necessário, tome iniciativa. Muitas vezes a qualidade de um trabalho depende de um único passo seu. Hoje, a iniciativa de um profissional é testada sem que ele perceba e avaliada num método de trabalho. Ok? Administração do tempo, o próprio tempo e do seu superior. Olha que legal essa parte. Ó. Muitas vezes reclamamos que um dia de trabalho não dá para resolver tantas coisas. Faltou tempo para tantas coisas. Diante dessa situação, muitas vezes nos vemos desesperados, sem saber o que fazer, tudo acumulado, cada vez mais aumentando até ficar sufocado. É o que chamamos corrida contra o tempo. Entramos pela noite trabalhando sem parar, e o cansaço vai tomando conta do nosso corpo e mente, dando vontade de jogar tudo para o alto. Tá aqui uma imagem que fala bem disso, que retrata bem isso. Né? A pilha de papel, o relógio e a cara da moça que está trabalhando. Além do nosso trabalho na empresa, ainda precisamos conciliar nossa vida pessoal. Família, passeios, faculdade, compromissos pessoais, amigo, casa, cursos, academia, etc. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que aprender assim, ó, para ontem, né? Não é nem para hoje, é para ontem. Nós não podemos também, né? Nós temos que trabalhar, tá? Porque a gente tem que sustentar, nós temos que comer, temos que nos vestir, tá? Só que, por exemplo, tem gente, eu já vivi isso também, acho que eu comentei com vocês em outro curso, teve uma época, e é uma coisa assim que eu não esqueço, que na época o diretor da escola me falou. Eu vou relatar isso para vocês. Eu chegava, né, a gente trabalhava numa empresa, eu era coordenador, a escola abria às 7h30, tá? E fechava 10 horas da noite. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei como freelance, com algumas horas só, depois fui pegando aulas, pegando turmas, e no final eu já estava com turmas e fui convidado para fazer a coordenação da escola. Ok, tudo correndo bem, só que o que aconteceu? Eu era tão bitolado, vamos falar assim, eu era tão bitolado com o trabalho, que eu comecei a chegar às 7h15 para abrir a escola. Na realidade chegava às 7 horas, né? Que eu já abri a escola, ela tinha várias, na época tinha aquelas portas de aço, hoje tudo tem blindex. E era muita porta de aço, eu chegava, abria, já deixava os laboratórios com as luzes acesas, que tinha aula, mesmo quando eu não tinha aula de manhã, tá? Já fazia isso, virou uma rotina. E eu tinha um horário que era entrar tarde e noite. Ou tinha 2 dias que eu entrava manhã e tarde, que era o dia que eu dava aula de manhã. E depois eu fechava a escola, as turmas terminavam às 10 horas, já saía, já fechava a escola, até 10h10 a escola estava fechada, 10h20, 10h10 a escola estava fechada. E num determinado momento, e assim, ficou tão rotina na minha vida, que de repente o diretor parou de ir à noite. Que ele ia para fechar a escola, mas quando ele, por exemplo, se ele chegava 10 horas lá para fechar, eu já tinha começado a baixar as portas, né?
num determinado momento ele parou de ir. Por quê? Porque eu abria a escola e fechava a escola. E um dia eu falei, não, hoje eu vou para casa, não vou. E fui para casa. No outro dia ele pegou e falou assim, olha, as meninas me ligou porque eu precisava vir fechar a escola, você não estava aí. Eu falei, nossa, fulano, eu nem me atentei para isso. Porque estava fora do meu horário. Aí ele pegou e falou uma frase assim, ó, tudo que você faz fora das suas atividades, mas vira uma rotina, tá, vira obrigação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, e assim, eu continuei fazendo, mas isso me marcou. Por quê? Virou tão rotina, por exemplo, que eu ficava dia e noite na escola, tá? E nem não me atentava para a vida. Por exemplo, depois eu casei. Inclusive no dia que minha menina nasceu, até hoje ela fala isso comigo. Que um dia a gente estava conversando, e minha esposa, numa roda de amigos, falou, nossa, o Célio, quando Ana Clara nasceu, ele foi trabalhar. Ela nasceu num domingo, e eu iniciava uma turma no domingo que ela nasceu, no dia 11 de janeiro de 2004. Eu comecei essa turma. E quando eu cheguei, aí, por exemplo, terminei no domingo, a gente tinha aula das 8h30 até 11h30. Aí eu saí 11h30, eu cheguei no hospital, ela já tinha nascido. Eu cheguei, ela já tinha. E até hoje ela brinca comigo, nossa, pai, nem para me ver nascer, o senhor largou o trabalho. Então, coisas assim, por exemplo, ela no dia lá que ela nasceu, ela não sabia que eu não estava, mas, por exemplo, ela ouviu a mãe dela falar numa roda de amigos uma vez, ela sempre fala isso, mesmo na brincadeira, mas ela fala, nossa, quando eu fui nascer, meu pai preferiu ir trabalhar do que me ver nascer. Então são coisas que acontecem que a gente vira uma rotina tão grande, tá, que a gente tem que se policiar com isso para que isso não extrapole, né? Teve uma época que no trabalho eu até reconheço, eu extrapolei, né, porque eu ficava 24 horas focado no trabalho e isso não é saudável, nem para a saúde da gente, nem para a família da gente. Depois aí eu fui adquirindo novos hábitos, né? Depois eu mudei de trabalho, voltei depois para essa empresa de novo, a convite do diretor novamente. Só que aí eu voltei com horários certos, né? Para que não ocorresse esse tipo de situação mais. Mas vamos lá. Porque a gente tem que ter lazer, tem que ter a nossa vida familiar, nosso convívio familiar, tem os nossos amigos, tem as nossas diversões. Por exemplo, a gente sempre fala para estar estudando, né? Então a gente tem que ter o tempo para estudar. Então são coisas que a gente tem que criar o hábito de nos controlar, né? Aí eu continuando aqui, ó. Por esta razão, saber administrar nosso tempo e do nosso superior também. Vamos parar de empurrar as coisas com a barriga, como se diz, né? É um ditado que a gente fala aí, tô empurrando com a barriga. Vamos começar a resolver as pendências. Mas tarefas chatas é onde perdemos mais tempo. Quando não deixamos para o dia seguinte, vamos começar a resolvê-las de maneira ágil e com determinação. Dentro do seu ritmo, procure resolver as coisas de acordo com a sua importância. Procure listar essas coisas pendentes e vá resolvendo uma a uma. Converse com seu chefe, procure juntos uma forma de deixar todos os assuntos em dia e mostre-se interessado em ajudá-lo. Pela manhã, juntos façam uma relação das coisas a serem executadas no dia. E no decorrer do dia, vá administrando esses afazeres. Ao final do expediente, veja tudo o que foi executado. Se ficarem pendências para o dia seguinte, procure verificar por que isso aconteceu e busque subsídios para que possam ser resolvidos no dia seguinte. Uma coisa é certa, na corrida contra o tempo, ficar de lá para cá de nada adianta. Desta forma, você perde o foco e acaba não fazendo nada. Portanto, tenha sempre uma sequência lógica de seus afazeres. Seja previsível, assim o tempo irá fluir ao seu favor. Planeje o seu dia e a sua semana.
Aí essa aqui é uma regulamentação da profissão de secretária. Tá? Regulamentação da profissão de secretária. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Na época do presidente José Sarney, Almir Pazionato, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Paiva. Aí todo profissional de secretário deve ter um registro junto à Delegacia Regional de Trabalho. Aí aqui nós vamos falar sobre o capital intelectual, atividades da secretária. O capital intelectual da secretária está voltado a todo o seu conhecimento científico e de suas habilidades técnicas para desenvolver na sua profissão. Só voltando aqui, ó, eu não vou falar, depois vocês dão uma lida, né, aqui no que é a regulamentação da profissão, ok? Então a gente vai perder muito tempo aí fazendo essa leitura. É imprescindível que a secretária invista no seu capital intelectual, pois isso fará diferença em sua carreira perante a concorrência na hora de se candidatar a uma vaga de secretária, ou mesmo no desenvolvimento diário de suas tarefas na instituição em que trabalha. Podemos considerar como capital intelectual de sua secretária os seguintes itens: conhecimentos científicos, adquiridos muitas vezes através de uma graduação ou pós-graduação, mestrado e doutorado. O marketing pessoal, o conhecimento da instituição em que trabalha, melhores práticas de suas atividades secretariais, relacionamento interpessoais, formais e informais, conhecimento sobre as suas competências e de seus colegas e superiores, domínio sobre as tecnologias utilizadas pela sua profissão e organização. Aqui eu coloquei algumas questões para vocês. Cite 4 atitudes para alavancar sua carreira. Explica com suas palavras como administrar seu tempo de forma correta. Aí vocês podem imaginar aí, tá, e descrever com as suas palavras mesmo. Quais as leis que regulamentam o exercício da profissão de secretária. Cite o que podemos considerar capital intelectual de uma secretária. Ok? E depois nós vamos fazer a avaliação. A avaliação eu vou mandar por um formulário do Google, tá? Do Google Form para vocês no link do grupo mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vocês vão fazer daquele esquema que vocês estão fazendo para mim mesmo. Escrevam, né? Por exemplo, questão 1, coloca o número 1 e coloca a resposta. Não precisa colocar a pergunta. Tá? 2, coloca a resposta, não precisa colocar a pergunta. Ok? Aí eu vou mandar para vocês no grupo, também junto com a fala da aula aí, a questão que vai valer como nota aí para o curso de secretariado. Ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho, só para mim mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu queria comentar um outro detalhe aqui com vocês. Aqui, ó. No aprimore o seu inglês. Por que isso daqui? Tá? Eu falei, antes passou rápido, eu não expliquei. Muitas das vezes, vamos pegar a Franca como exemplo. Tá? Se você pegar uma fábrica, uma empresa grande de calçados, você vai trabalhar com exportação. Tá? Muitas das vezes você vai precisar de ter o inglês. Tá? Por exemplo, tem empresas que você vai, por exemplo, numa reunião que o pessoal fala o inglês, ou, por exemplo, mandarina, que é o chinês. Então, você precisa não só o inglês, né, mas, por exemplo, ter uma outra, o espanhol também, o pessoal usa muito. Tá? Então, você tem que se aprimorar. E uma forma de aprimorar, né, cursos. Está fazendo curso, começa a assistir filmes sem legendas para ver se você está compreendendo o que o pessoal no filme está falando, ok? Então era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Vocês vão responder para mim o questionário, tá? Da mesma maneira que vocês estão sempre fazendo, e eu vou passar também a avaliação através de um formulário do Google para vocês. Certinho, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus
e até a nossa próxima aula.